Bom, vamos continuar aos nossos tensores não cartesianos, e eu sempre, nas minhas aulas, eu sempre procuro motivar o aluno, sempre respondendo a três perguntas, o que, por que e como. E reparem, eu não estou aqui criticando, mas só estou enfatizando fatos. Por exemplo, qual a vantagem de coordenadas cartesianas em relação a outro sistema de coordenadas, cilíndricas, esféricas, quaisquer? E por que os sistemas de coordenadas curvilíneas são importantes? Isso depende da situação. Repare um detalhe interessante. Olha só. Você tem aqui, por exemplo, vou colocar aqui, um ponto, onde você tem um determinado vetor, V. Ó. O vetor V aplicado nesse ponto P aqui. Aqui eu tenho minhas coordenadas cartesianas. Vamos colocar X, Y e Z. Olha só. Eu vou representar esse vetor por componentes. Então, aqui eu tenho meu unitário I, meu unitário J e meu unitário K. Aqui é a origem. Bom, como eu represento esse vetor V no sistema de coordenadas cartesianas? Eu escrevo que V é igual, ou até vou colocar os símbolos, V índice XI mais V índice YJ mais V índice ZK. É aquilo que eu falo sempre. O vetor num ponto, o valor, a entidade, o objeto, independe do sistema de coordenadas. Nós já falamos isso aqui. E, por exemplo, no cálculo, o vetor V, no caso, ou a temperatura num ponto, varia. Então, se eu estiver num ponto P, por exemplo, e me deslocar para um ponto Q, aqui eu tenho meu vetor V, eu vou colocar V em P, para ficar bem claro aqui, V em P. Então isso aqui é meu vetor em P. Aqui eu tenho meu vetor V no ponto Q. Evidentemente que o V no ponto Q é completamente diferente do V no ponto P. Então, mais o V no ponto Q, quando eu altero, eu mudo de um ponto para o outro, numa trajetória qualquer, vamos colocar aqui, é uma trajetória qualquer. O que vai acontecer? Aqui eu vou ter V índice XI mais V índice YJ mais V índice ZK. No ponto Q. Observe, quando eu mudo de ponto, I, J, K são fixos. Então, se eu quiser achar uma derivada, por exemplo, para ter aceleração, então eu vou colocar até aceleração aqui. Suponha que eu queira aceleração dv sobre dt. Isso aqui eu vou ter d sobre dt. Não parece, mas isso é muito importante,
Porque às vezes a pessoa faz, mas não está nem sabendo o que está fazendo, né? Faz corretamente. Olha só. Aqui eu vou ter V índice xi mais V índice YJ mais V índice ZK. Aqui eu vou fazer a derivada, né, de um produto. Né? Isso aqui é derivada de um produto. Tá? Então aqui eu vou ter igual, ó, AD sobre DT no Vxi mais Vx D sobre DT no vetor I mais D sobre DT do componente VY J mais D sobre DT do J VY mais D sobre DT no componente VZK mais D sobre DT no unitário K VZ. Olha só. O que acontece? Quando eu vou de um ponto P a um ponto Q, né, isso aqui eu até escrevo, né, a minha aceleração. Como I e JK são fixos, né, o que vai acontecer? Né? Essa parte aqui, isso aqui, ó, vai ser 0, esse aqui 0 e esse aqui 0. Né? Aí o que acontece? Principalmente o aluno que está começando na física, né? Certo? Ele não inicia com essa visão. Ele não inicia com essa visão. Tá? Ele faz exatamente os cálculos, né? O que acontece? Quando você tem, por exemplo, um movimento circular, esse é o mais simples que tem, tá? Que inclusive tem no ensino médio, por exemplo. Né? Então, quando você tem um movimento circular, olha só, como você trata esse movimento circular? Aqui, você tem um movimento circular, né? Não estou dizendo se é uniforme ou não, tá? Aqui você tem um vetor velocidade no ponto P e aqui, ó, você tem o vetor velocidade no ponto Q. Repara que interessante. Se eu usar um sistema de coordenadas, aqui é o plano, tá? No caso de coordenadas cilíndricas, né? Coordenadas cilíndricas, até vou desenhar um plano aqui, ó. Aqui é o plano. Aqui é X, aqui é Y, aqui, ó, é um ponto P. Vou colocar movimento circular uniforme, tá? Lá pro pessoal do... E aqui está o ponto Q. Repara, eu tenho meu vetor unitário, vou chamar aqui de ρ, tá? O vetor posição. Aqui eu tenho o vetor aqui eu tenho o V índice ρ, né? Que é dado pelo o valor dele pelo unitário. Aqui é meu unitário, é ρ, e aqui é meu unitário, ó, vou colocar aqui, é θ, olha só, é θ. Olha que interessante, quando eu passo para o ponto Q, repara, o meu vetor é ρ varia e meu vetor é θ varia, né? Aqui, eu vou pegar o ponto Q e colocar aqui, né? Aqui, ó. Eu tenho um outro, né? Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho um outro, é θ, e tenho um outro, é ρ. É ρ. Então, aqui é o ponto Q, né? Eu só trouxe daqui para cá.
Tá? Aqui eu tenho meu eteto aqui, ó, só para a figura não ficar teta, e aqui eu tenho, ó, o meu rho. Repara, o vetor mudou. Continua módulo 1, mas o vetor mudou. Então, por isso, né, que aparece, no caso do movimento circular uniforme, né, aparece a aceleração normal, tá? Devida à variação, né, do vetor unitário. Né? E isso, eu estou dizendo para vocês, pelo menos nos livros que eu vejo, não estou, né? Você não vê assim de uma forma assim clara, você não vê, né? Enfatizando esse detalhe. Né? Qual é a vantagem de você operar, né, nesse caso particular, né, no movimento circular uniforme, né, no caso, né, é que você substitui, né, o x e o y, né, por uma variável só, porque o ρ vai ser constante. É só isso, mais nada. Tá? Então, por isso que você tem, né, lá no ensino médio, né, no Enem, movimento circular uniforme. Né? Porque o aluno ele acha aceleração normal, né, e nem sabe por quê. Estou falando que aconteceu comigo, por exemplo, né, para não pensar que acontece com todo mundo. Né? Ah, mas o professor me alertou em sala de aula. Tudo bem, pô. A maioria dos livros que eu vejo não alerta, tá, essa